Muito bom dia a todos aqui de Domingos Martins. Estamos aqui nesse momento na Expo Cidades Capixabas, um evento muito inovador, tecnológico, que vai inspirar vocês e toda a população. E não só de Domingos Martins, mas também da região das Montanhas Capixabas. Porque, querendo ou não, é o primeiro Expo Cidades Capixabas. De muitos, sargento. É verdade, rapaz. Quero cenar a felicidade desse evento. Ontem foi extraordinário e hoje eu percebo que será da mesma forma. Mas hoje nós estamos aqui. Direto de Iguaçuí, filho de Iguaçuí, rapaz. Mas não fala ainda não. Não vou falar não, mas é filho de Iguaçuí. Simultaneamente nós estamos aqui no nosso podcast da Expo Cidades Capixabas. Quero agradecer de antemão a BHD Comunicação e Marketing. É isso aí. Os meninos são muito bons. Fazem de tudo que você quiser. É o Raidan. É o Raidan, Haroldo e o o David. David, O David tá aí. David voltou, rapaz. Ele tava ali. David, não some não que você faz falta, meu amigo. E neste momento, quem tá dando uma palestra bacana de 90 anos, construindo o futuro na evolução do Grupo Coroa e a visão para as próximas gerações. Quem? Nosso amigo Ademar Bragato. Então, se você está ouvindo a nossa voz aqui, está ouvindo uma outra voz lá no fundo, é do Ademar Bragato dando a sua palestra. E quem está conosco aqui? O filho da terra de Iguaçuí, rapaz. Deixa ele se apresentar. Jales Cardoso Soares Júnior. Secretário. Rapaz, segredo. É um inoxidável. Rapaz, o homem sabe de tudo e mais um cadinho. Obrigado pela oportunidade e privilégio de estar aqui conosco para que as pessoas possam te conhecer, ouvir a sua voz e falar: Jales, bem-vindo a Domingos Martins, rapaz. Meus amigos, obrigado pela acolhida, obrigado por estar aqui, pela oportunidade de falar com vocês, povo de Domingos Martins, uma terra que tem um friozinho maravilhoso igual Caparaó, mas o povo tem um calor incrível. É muito bom estar aqui com vocês, obrigado mesmo. Eu só queria corrigir uma coisa. Pode falar. Só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, mais eu quero aprender, meu amigo. É nóis. Rapaz, o Jales é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Uberaba e técnico em Informática pela Senac de 2003. Atuou na gestão pública desde 2005, com uma trajetória marcada pela inovação, tecnologia e o fortalecimento de políticas públicas no Espírito Santo, sargento. Além de que iniciou a carreira dele, rapaz, como dirigente da tecnologia e de informação da Secretaria de Saúde, né, rapaz, do Espírito Santo. Você vê, né? Participando de implantações do sistema Sinavisa. Rapaz, o camarada sabe muito mesmo aí do Estado. Em 2009, assumiu o chefe de departamento de prestação de conta da Prefeitura de Iguaçuí, onde que é filho da terra. Sendo responsável pela coordenação e execução das prestações de contas dos municípios. Mexe com coisa séria. O homem é sério. É polido, ele é polido. É jeitoso, da tecnologia, rapaz, da inovação. E posteriormente atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, no gabinete de quem? Bruno Lamas, um inoxidável. Que teve aqui conosco aqui. Trabalhador. Não, se você tá falando, eu acredito mesmo. Não, eu vi ele ontem. Ontem ele não saiu daqui de 8 horas da manhã às 17. Ele ficou é um líder que merece ser seguido. É um líder que merece ser seguido. Vamos anotar essa. É um líder que merece ser seguido. E também referenciou o Jales que estaria aqui hoje, rapaz. Ele referenciou, falou assim que hoje você estaria aqui conosco e cumpriu. Isso é importante, né? A gente tem uma sintonia que tá conectada no coração. É um irmão, é meu líder e faço questão de estar com ele ao meu lado por onde eu vou. E hoje nosso amigo Jales, vamos falar amigo porque nós estamos já, né? Atua como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, também sob liderança e supervisionando programas de iniciativas voltando e fortalecimento da inovação, da ciência, a transformação, a tecnologia do Espírito Santo. Ele, Jales, não só participou desde a formação, da formatação, entrou nessa parte de contas públicas, de políticas públicas, mas de prestação de conta, como agora o nosso secretário. Já foi subsecretário e agora é nosso secretário. Jales, o que você pode falar de um evento como esse? Rapaz, primeiro quero agradecer, assim, um pouquinho da história da gente aí, você resumiu. Ainda tem um curso de gestão da inovação que eu fiz em Lisboa, que também foi muito importante. O currículo do homem não teria como falar, a gente gastaria 2 dias daqui para terminar, hein, rapaz. Mas é um curso muito disruptor que me levou a um patamar de conhecimento na área da inovação. E assim, o que eu posso resumir isso tudo aí
é o que está acontecendo aqui, que você falou muito bem, nosso sargento e vice-prefeito, que o conhecimento, ele é o poder que a gente não tem como, ele é disruptor. E você vê que a trajetória de vida da gente, Deus vai preparando os momentos, né? Mas assim, acima de tudo, eu quero dizer que eu sou humano, eu gosto de gente, gosto de abraçar, gosto de pessoas. Rapaz, eu cheguei de São Paulo ontem, 1 da manhã, e hoje, 6 da manhã, já estava na estrada porque eu amo o que eu faço. E é isso. E o governador Ricardo Ferraz, quando me fez o convite, Jales, a gente precisa ter uma gestão executiva, continuar um legado, que é um legado que é uma responsabilidade muito grande, né? Essa secretaria é grande e o sarrafo é alto, porque você tem ali Renato Casagrande, que foi um governador que entregou para o povo capixaba, e eu digo para o povo capixaba, é um senador, que será um senador e ocupará um espaço importante para nós aí no ano que vem, se Deus abençoar e a gente está junto. E Bruno Lamas, né, cara? Que acima de tudo me ensinava todos os dias, eu era subsecretário dele, eu entrei na secretaria junto com ele, e o que ele me ensinava e o que eu me inspirava e me inspira até hoje, além da sensibilidade dele, do ser humano que ele é, do coração que ele carrega, e como eu disse que ele é um líder que merece ser seguido, não é por causa de demagogia, não, é porque merece, é porque ele tem entrega, ele trabalha. 3 E aí, mandatos, né? Teve. E aquilo que a gente fala, às vezes tem muito político de discurso, sabe? Eu não tô falando do político, não. Tô falando do cidadão, da pessoa que tem a capacidade de ouvir um cidadão que tem uma dor e falar assim, opa, eu posso te ajudar nisso. Olha que legal. E Né? as pessoas têm que entender esse processo, e o Bruno é um coração incrível, eu aprendo todo dia. E aí eu venho nesse processo, né? Então, e desencadeando na sua pergunta, Cícero, que Boa. não menos importante, é muito importante, que quando nós fomos provocados pelo secretário Bruno a criar esse movimento, partiu de um processo de dor nossa. E aí eu destaco o seguinte, a inovação ela é baseada no processo da dor. A gente chama na inovação de qual dor a gente vai resolver com aquela ação, sabe? E aí eu sempre falo assim, olha, a ciência não existe sem o cientista, sem o pesquisador. A tecnologia não existe sem quem a crie, quem a opere, quem a corrija o seu rumo. E a inovação não existe sem ter a pessoa que entenda que o processo precisa evoluir, que é a inovação. E tudo isso na nossa secretaria, no final, tem educação profissional e tecnológica. Então, o que eu conecto? As pessoas. Opa. Então, nós pensamos nesse processo, o secretário Bruno, quando nos provocou, e eu venho da área de tecnologia, fui para a área de ciências contábeis e depois... Deu uma passeada na saúde pública, não podemos esquecer, né? Gestão pública. E eu agradeço a Deus, porque Deus foi guiando a minha vida, minha família. É isso. Então, assim, quando nós criamos esse movimento, que eu chamo carinhosamente de difusão de conhecimento, é o que eu sempre apelido. Não é um evento. Não é um evento. Não é um evento de gastronomia, não desmerecendo, porque o evento de gastronomia é maravilhoso, eu amo. Mas não é um evento. É uma difusão de conhecimento, é um workshop. É buscar o talento. É isso. Então, para nós, levar para o interior do estado aquilo que acontece na Grande Vitória, que acontece em São Paulo, que acontece no Rio e no mundo, é algo que não tem como você mensurar o tamanho da entrega. É só quando você vê no brilho do olhar de uma criança e de uma idosa que está aqui para conhecer tecnologia. É isso. Agora, o carinho de Jales, eu conheço o Jales assim, da época do secretário de saúde, né? Teve em Marechal Floriano, entrevistei o senhor. Entrevistei você lá, junto com a secretária Arlete, lembra? Rapaz, é muito tempo. Mas é isso aí. Então, assim, muito bacana, porque a gente mostra a conexão dele. E esse carinho de ele conversar, de cumprimentar, de falar. Ele fala com amor, né, sargento? A saúde, eu sei que ele tem ali... Ele fala da tecnologia, da inovação, da gestão pública, mas a saúde é uma aproximação que você teve. Você teve que reaprender isso. É verdade, cara. O que acontece? A saúde, quando eu passei por lá, eu fiquei 2 anos, né, na Secretaria Estadual de Saúde. 1 ano e 2 anos, praticamente. E quando eu passei por lá, veja, você não tem como... Foi pós-pandemia, pós-pandemia. Não, foi antes. Foi antes. Quando eu passei pela saúde, você não tem como não ter sensibilidade, sabe? Porque você vê pessoas sofrendo. E aí eu destaco, cara, se falar de sensibilidade, cara, é Renato Casagrande, bicho. Eu não tenho como falar desse cara. O que esse cara fez com a saúde do Espírito Santo. Esse cara ele não fez história, não.
Ele é a É um história. mito. Porque ele transformou, cara. A gente tinha um déficit de leito de UTI, esse cara teve visão, a equipe foi muito... Assim, é onde eu falo. Você passar pela saúde, a sensibilidade, o lado do ser humano, e acaba a gente entende, né? A gente conecta ali, a gente entende os processos e... O secretário Kim, que eu mando um abraço aqui, secretário de Estado da Saúde, que é um amigo querido, um colega secretário, está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho. Entregou anteontem, essa semana, uma plataforma incrível, disruptora. Não sei se vocês viram. Hoje o Estado do Espírito Santo tem um aplicativo Minha Saúde ES. Que é isso? Lançamos na terça-feira, o secretário Kim que lançou com o governador Renato Casagrande. Lançamos porque somos governo e uma unidade. É uma inovação. O cidadão capixaba tem na palma da mão dele o histórico dele de consultas, exames, tudo que ele tem no SUS capixaba. Se ele for consultado há 5 anos atrás, está aqui. Há 10 anos atrás, está aqui. Se ele tem exames que ele fez, qualquer tipo de exame, o médico vai acessar e já vai ter o histórico dele. E ele vai ter como saber tudo aqui na palma da mão. Gente, é tudo que a gente sempre sonhou. Então, quando eu falo que a inovação ela é transversal, Cícero, a gente conecta isso, sabe? Entender do processo, é isso. E é interessante a questão que você fala da saúde. A gente, então, como gestor público, eu falo que, Jales, saúde é inegociável. Sim. Sem saúde, você não levanta da cama. E quando você não levanta da cama, acontece um fenômeno na vida do ser humano. Ele começa a ficar prisioneiro do próprio corpo. E aí surgem os grandes desafios, os grandes conflitos, né? Para a gente aqui que é do interior, então, hoje aqui, a visão do interior é diferente. Hoje, o interior, o nosso município, ele precisa de estrada boa, porque pela estrada é que ele vai ao supermercado, ele faz as compras dele, ele precisa de um hospital, um posto de saúde que atenda, porque se ele ficar doente, ele vai ter um profissional que vai atendê-lo. Do resto, do demais, ele acorda 3 horas da manhã e vai trabalhar, rapaz. E aí a gente vê isso aqui, porque quando você faz aqui a questão da implantação daquele sistema, o Sinavisa, né? 2004. Isso. Mas qual era o cenário, né, da saúde naquela época? Não existia, né? Não existia, né? Isso aí. Queria que você falasse um cadinho, né? Que foi Mas, na verdade, assim, porque eu estava na época na parte técnica da secretaria, né? E a gente pôde percorrer os 78 municípios capixabas na implantação do sistema. É algo novo. Momento Coroa? Opa! Momento Coroa! Estamos aqui nesse momento Coroa. Boa, você viu? Aqui, ó, um dos patrocinadores hoje da Expo Cidades Capixabas. Coroa tá aqui com um leque de material com a gente aqui. E esse barulhinho foi o refrigerante aí, né? E tá na história, tá na história. Temos aqui, ó. Kebs aqui, o biscoitinho, já está aqui, trouxe pra você experimentar. Já comi esse biscoito maravilhoso. Sabe que tem uma coisa bacana aqui, falando do Sinavisa, já falando do Kebs. O vice-prefeito me contou um pouquinho da história, eu já conheço também, mas tem algo em comum. Ele conecta as pessoas. O que desperta o interesse na história do Kebs é você entender o processo, aquilo ali desperta sentimento, sabe? A gente tem que ter sensível. Cria vínculo. Eu vou falar aqui uma coisa que ao longo de toda essa caminhada aqui a gente entende o processo da vida, né? Eu sempre falo para minha esposa, para minha família, gente, Deus guia a nossa vida. Se amanhã eu tiver que morar numa casinha de sapê na roça e viver do que eu plantar, eu vou ser feliz. A gente entende o processo. Mas veja, a gente entende que um gestor público ele precisa ser sensível, precisa ter escuta ativa, ele precisa entregar aquilo que a sociedade precisa. Você falou de estrada, mas eu preciso destacar uma coisa. Às vezes você vai para uma comunidade, você entrega lá uma... Já aconteceu, de eu estar num evento, do governador estar entregando uma creche, uma UPA e uma praça numa cidade. Eu estava lá. Um mega evento, tudo novo. Nós estamos falando de quê? Saúde, lazer e educação. E lá atrás, no fundo da tenda, tinha umas 10 pessoas com uma faixa. Você sabe o que eles estavam pedindo e reclamando? Um quebra-mola. Aí você começa a refletir o seguinte: é sempre uma evolução. É sempre uma constante evolução. E aí, quando a gente traz isso para a mesa, a gente tem que entender o seguinte: o gestor público ele é desafiado o tempo todo a atender as necessidades da população. Verdade. Às vezes a necessidade é saúde e educação, mas um quebra-mola também. Por quê? Porque matou alguém, porque fez o cara passar correndo, porque é perigoso. Às vezes não matou, mas é perigoso. Então eu destaco isso para dizer o seguinte: a sensibilidade do gestor público em ouvir as demandas, entender os processos é que fazem a diferença. Porque você entender que todo município no país e no mundo precisa de estrada. Todo município.
Mas qual é a forma de você fazer o processo? Eu vou passar a vida inteira, mais 50 anos na cidade, fazendo patrulhamento na via rural? É só isso? Não. A equipe tem que estar aqui fazendo patrulhamento para funcionar, mas tem que ter uma aqui cuidando para inovar e diminuir a intensidade de necessidade. É o quê? Revissol, calçamento rural em necessidade, onde tem os pontos críticos. Esse é um processo que o gestor público precisa olhar para ele evoluir a política pública, para ela chegar em outro patamar. Eu falava aqui numa conversa ali com o vice-prefeito, que eu vim de uma feira em São Paulo. A nossa equipe da secretaria está lá desde terça-feira, numa imersão. Ah, mas por quê? Que feira? Eu vou falar. Feira de inovação na construção civil. Ah, que bacana, hein? Aí você vai falar construção civil, o que tem a ver isso? Nós estamos agora... A nova lei, né? Não é nem a nova lei. Estou falando de método de construção. Nós vamos entregar o CET de UNA, uma licitação agora que, com a graça de Deus, a gente vai homologar hoje. O governador vai dar notícia aí. Que é na SECT, é a primeira obra do Estado feita em tempo recorde, uma obra seca, inteligente, steel frame. Será entregue em 10 meses. É uma obra de 40 milhões de reais de um centro de ensino técnico dentro de UNA, que a gente sabe a história que tem aquele set de UNA. Aí você tem que fazer o quê? Despertar. A equipe vai buscar o conhecimento. E lá eu conheci uma empresa brasileira que entrega uma sala de aula pronta, de 60 metros quadrados, em 10 dias. Pronta, com tudo, com ar-condicionado. Em 10 dias. Pronta, acabada. Todo o material isotérmico, garantia de 5 anos. A garantia do primeiro ano, se queimar uma lâmpada, a empresa vem trocar. Uma lâmpada. Em 10 dias. Aí você começa a entender o papel do gestor público. Eu estou com um problema de construção aqui, vamos inovar, vamos buscar soluções, vamos sair da caixinha, vamos entender que o gestor público ele tem que ter alguém rodando o país e o mundo para poder buscar aquilo que está acontecendo. Somos mais de 5 mil municípios. Sabe qual município que foi disruptor em P&D no país, Cícero? Pode falar. Você imagina? Quantos mil habitantes você acha que tem? É muito, né? Não. Quem inovou no país com P&D, que chama compra de soluções públicas inovadoras, criando marco tecnológico, Araguaína. Não conheço. Araguaína. Não conheço. Eu faço para vocês aqui o seguinte. Sabe como que eu conheci? Eu saí daqui do estado e fui rodar. Eu fui atrás, eu fui buscar o conhecimento, fui conectar pessoas. Araguaína foi o primeiro município do país que foi disruptor e contratou P&D. Sabe para quanto saiu a arrecadação do município sem aumentar imposto? De 110 para quase 260 milhões. Puxa vida. Muita coisa, né? Por quê? Ciência de dados, escritório de dados, ele fez marco tecnológico, ele fez transferência de tecnologia, ele comprou soluções inovadoras para a gestão pública. Hoje tem uma dor no estado, que todos os municípios têm. A gente criou junto com a UFS na SECT um projeto chamado Escritório de Dados Municipais. Vargem Alta nós rodamos um projeto piloto. 60% das pessoas que devem IPTU na cidade, a cidade não consegue cobrar, você sabia disso? Não consegue cobrar, vice-prefeito. Cobrar, que eu digo, Cícero, não é só ligar e mandar mensagem, não. Isso também, mas não consegue acionar na justiça. Sabe por quê? No devido processo legal, você precisa do mínimo do endereço da pessoa. A pessoa tem um terreno na cidade, tem uma casa, mas não mora lá. Você vai cobrar como? Não tem como. Né? Sabe o que a gente faz? Escritório de dados municipais entra para dentro do município na gestão pública. Essa pessoa que a gente não tem como cobrar, que não tem o dado lá na fiscalização tributária, tem na saúde e na educação, porque usa o serviço público da saúde e da educação. Em Vargem Alta, de 60% que não tinha os dados, corrigiu 58%. Muito bom. Hein? Pasme, 1 milhão de aumento de arrecadação de imposto sem aumentar imposto em 3 meses. Simplesmente avisando quem devia que devia, não precisou nem judicializar. 40% das pessoas foram lá, parcelaram, quitaram, anteciparam, fizeram acordo, porque não sabiam que deviam. Então, quando a gente fala do processo de inovação, de sensibilidade, eu já sou público olhar para isso, sabe? É isso. Não, agora, assim, voltando um pouco lá em Guaçuí, eu sei que a conversa tá muito legal, mas assim, a gente tem que entrar, né? Em 2009, você assumiu a chefia do Departamento de Prestação de Contas da Prefeitura de Guaçuí. O que é essa experiência, ele ensinou sobre a gestão pública. E por que a transparência da prestação de contas são tão importantes para a administração pública? Claro que você haja visto que você hoje evoluiu.
Né? E quais os erros do gestor público que mais precisam evitar nessa área. Lembrando que lá atrás, em Iguaçuí, você está trazendo hoje um aperfeiçoamento de quem você era. Mas foi lá atrás que você entrou e criou sua essência. Meu amigo e prefeito Wagner Rodrigues, que quis Deus que agora fosse prefeito de novo da cidade de Iguaçuí. Então, pronto. É um irmão, era prefeito na época e me colocou para chefiar a prestação de contas do município. Isso aí. Naquela época não tinha WhatsApp, rede social, não tinha portal da transparência, não tinha... E o grande diferencial de um gestor público para chegar nesse nível, Cícero, que eu destaco, de ter um êxito na aplicação da política, a primeira pergunta ele tem que responder: eu vou mudar a vida de alguém? Vou. Vamos avançar. Agora, como que eu construo isso no papel? O começo da construção vai dizer muito sobre o final. Como você coloca a política pública de pé, ela diz muito sobre como você finaliza a entrega dela, sabe? E a constância. Então, quando você olha para a política pública e fala assim, vou colocar de pé, para quem, como, onde, por quê? Na gestão pública a gente tem os 5W, 2H. Quem, onde, como, por quê, quando. Porque você vai começar a responder as perguntas, sabe? E aí você vai entender, o gestor público precisa ter isso claro. Tem muita gente que... Eu trouxe aqui a questão do tapar o buraco, diferente do que a gestão Domingos Martins faz, prova disso é esse evento que vocês buscam a inovação. A prova é isso aqui que está acontecendo. Eu não estou falando e não estou sendo demagogo, eu estou falando com propriedade que vocês estão aqui. Vocês abraçaram o evento. Você está vendo. Aqui, ó, você pega. Estão vendo a gente. Então veja bem. Tá até um barulhinho, porque a gente está ao vivo, né? É importante as pessoas entenderem que nós estamos ali. Isso, está ao vivo. Com vários, porque aqui pulsa, né? Não é uma coisa montada, um teatro, é algo real. Então, quando você traz isso... E nesse momento, quero deixar bem, assim, registrado aqui que o nosso amigo Ademar Bragato já encerrou sua palestra. Sim. E nós já iniciamos uma palestra com o Walter Brown. Também falando sobre as tradições que evoluem dos princípios dos valores que formaram o ESG. Isso aí. Que se nos move, o que nos move até hoje. Isso aí. E um biscoito maravilhoso. Então, e aí você percebe aqui no fundo as crianças estão chegando. Alunos aqui. Alunos, isso é boa. Conhecimento, difusão lá. Porque Isso veja aí. bem, quando eu falo essa questão da política, Cícero, a construção dela, a gestão, a prestação de contas é algo muito robusto. Sabe por quê? Quando o cara erra na concepção da política, ele não corrige na prestação. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque no meio dá errado. E não tem o que fazer. Isso aí. Quantos municípios você vê hoje devolvendo recurso? Muitos. Não executando recurso, tendo problema, inclusive com a metodologia de execução. Você está falando uma coisa que é muito não é sazonal, tá? Isso é eu muito vivi coerente. isso. Eu vivi isso. Isso então é muito corrente acontecer isso agora. Às vezes você vê pessoas procuram a gente com ideias inovadoras e são disruptoras. E quando eu falo assim, tá, vamos resolver essa dor aqui. Eu consigo construir aqui? Não consigo. Por quê? Então, porque o meio vai dar errado. Então, não digo nem barreira burocrática. Eu digo a questão mesmo. Veja, eu vou um pouquinho mais além nessa dor, e eu acho que aqui eu vou mexer com muita coisa quando eu falo isso. Mas você, fica eu acho que eu vou mexer com muita coisa aqui, eu não sei nem como, mas eu vou mexer. Vou falar. Posso falar? Posso falar? O espaço é seu. Cara, fala pra mim um negócio. A gente vive num país e num mundo capitalista. A gente vive hoje o cuidado e o carinho que a gente tem que ter com as pessoas para mudar a vida delas e a realidade delas. Quanto ganha o vice-prefeito e sargento Wagner? Walter é meu amigo. Walter é meu amigão, hein? Aqui em Domingos Martins, quanto ganha o secretário municipal de salário? Tá no portal da transparência, então não é pro segredo. Né? Secretário de Educação, quanto ele ganha? É 6.500, bruto. R$6.500 por nessa mês. casa. Bruto, né? Bruto. Aí você Vamos lá. pega 14% de INSS, 27,5% de imposto de renda. R$4.500, ok? Aí eu vou falar assim, hoje a gente vive no estado do pleno emprego. O estado do pleno emprego, o que significa? É o menor percentual de pessoas desempregadas do país. A gente está vindo agora, a GWM vindo para cá, uma construção muito robusta de Ricardo Ferraz, nosso governador, que eu trago um abraço aqui. Você percebe R$4.500 por mês. Se uma pessoa fizer o qualificar, montar um churrasquinho, algo que conecta as pessoas,
ele não ganha menos que isso. Mas você sabe a responsabilidade de um gestor público, de uma pasta como a Secretaria de Educação Municipal no município, cuidar da educação de crianças, jovens e adolescentes? E aí eu vou trazer um destaque que eu falo assim, não sei como dizer, mas é importante. Como que a gente consegue hoje construir para contratação no gestor público, de montar uma equipe competente, com conhecimento, para não ter problema de devolução e muito mais do que ter problema de devolução. Eu vou destacar aqui uma importância que não é ter problema de devolução. Quando há devolução, pelo menos houve uma coisa antes que foi brilhante, houve a captação. Aí eu destaco, é sair do local que ele está, lá de Dores do Rio Preto. Eu encontro com o prefeito de Dores do Rio Preto direto em Brasília, menos de 7 mil habitantes. De Divino São Lourenço, que é o menor município do estado do Espírito Santo. Reconheceu, né? Ele reconheceu ele foi atrás. Não, mas veja, ele foi atrás buscar o recurso. Foi atrás buscar o recurso. Ele vai em Brasília, ele vai no Rio, ele vai em São Paulo. Isso que você falou, Jales, é muito importante, porque, querendo ou não, essas novas gestões que estão aí, os novos prefeitos, os novos vereadores, os novos vice-prefeitos, eles têm que entender que aonde busca recurso é no local certo. Exato. É Brasília. Mas veja, eu vou além. Eu acho que sensibilizando um pouco a população para o entendimento, sabe, Cícero, que o gestor público, o secretário de educação do município, junto com o prefeito, ele está ali para lutar pelas crianças que estão na sala de aula do município. Ele está ali para representar elas. E veja, quanto mais competente essa pessoa for, melhor vai ser a entrega. E para ela ser competente, para nós contratarmos pessoas competentes, nós temos que ter o quê? Uma gestão eficiente, temos que trazer algo que tenha conexão com a competência de currículo da pessoa. Você não consegue contratar, entende? Então, se você não consegue contratar, você não consegue construir. Então, você tem sempre aquele desafio. Temos pessoas competentes nos municípios porque amam as pessoas. Você falou bonito, não é por financeiro. Eu estou trazendo essa questão aqui porque não é porque é por dinheiro, não. Não, você está falando Vamos que que faz, mesmo, sabe? por quê, né? Porque às vezes a gente fala como sacerdócio. As pessoas entendem e acreditam que você vai ficar rico na política. Não vai ali, né? Meu governador Renato Casagrande fala o seguinte: quer ficar rico, vai para a vida privada. O político, ele tem o dinheiro dele, o salário dele que paga as contas dele, estou muito feliz, muito bem, mas ficar rico na política não. Eu vejo ali, porque ele fala ali, eu vejo que elas lidam com sonho. Você fala, você traz aquela pessoa, ela nasce com CPF e surge com CNPJ. E isso é algo porque ela imagina, ela vislumbra aquilo, mas ela não consegue caminhar um cadinho. Ele fala assim, não, eu tenho esse sonho, como que eu vou efetivar esse sonho? E aí ele fala assim, não, eu preciso me organizar e colocar agora um CNPJ. É isso. Tá? E eu vejo, a gente fala, existe uma escassez muito de ciência, eu vejo nas prefeituras, a ausência de ciência. Sim. Eu, por exemplo, sou turismólogo, então nosso turismo do Martins, ele não tem vocação turística, ele é turístico, tá? E que eu poderia ser agraciado aí com vários eventos, atraindo o verbo de Adi Blanc, Paulo Gustavo, Rouanet, e eu fazer megas eventos sem pesar. A nossa LIC, nossa lei do Estado. Né? Tranquilo. Não, olha, eu gostaria de estar aqui com vocês o dia inteiro conversando com vocês. O menino é bom, rapaz. Mas deixa eu falar um negócio. Nós assinamos um acordo de cooperação com o Ricardo Ferraço e Renato Casagrande em Domingos Martins, em Pedra Azul, em Domingos Martins, onde nós vamos trazer com o MEPS, curso técnico em turismo. Opa! Ok? Tá assinado. Eles estão dando entrada. O MEPS precisava disso para dar entrada na autorização do Conselho Estadual de Educação. Então isso conecta muito com isso que você disse. Olha, nós vamos fazer diferente hoje aqui, tá? Porque nós estamos. Hoje o Jales, ele não tem público, ele tem súdito. O cara vem trazendo um time de Guaçuí, rapaz. Ele vem. Aonde ele vai, ele passa na saúde, passou na educação. Aonde ele passou, ele tá trazendo. Camarada, ele passeia por vários ambientes, rapaz. Então nós vamos fazer um pinga-fogo com ele aqui, nós vamos fazer umas perguntas aqui com ele aqui. Mas antes, sargento, eu queria que você desse uma visão de futuro pro Espírito Santo. Enquanto o sargento fala, eu vou comer um biscoitinho. Fica à vontade. Então, na verdade, a visão futurística, você imagina o Espírito Santo vamos colocar, né, que a ideia tem que ser futurística nos próximos 10 anos. E aí, 10 anos, se você prosperar mais um pouquinho, eu jogo mais 10 nos 20, tá bom? Porque você entendeu o pensamento aí. Temos inovação, temos educação. O que
que tendências tecnológicas devem se impactar para o município capixaba, para os municípios? Porque eu sei que quando você trabalhou na Assembleia, você impactou mais de 28 municípios. Diz, né? Diz a lenda que foram 28 municípios. Mas eu acredito que pelo seu sorriso pode ter sido mais um cadinho de E 78. o que ainda precisa ser feito para tornar o Estado de referência nacional na inovação? Essa é uma das perguntas que você vai comer, que depois tem o pinga-fogo. Já comi, já. Olha só. Pode olhar e falar, dá um recadinho. É importante destacar uma coisa aqui para vocês. Não é o que precisa, é o que estamos fazendo. Boa. Eu preciso trazer luz para uma ação. Sem planejamento, não tem sucesso. É a base. Nós colocamos de pé um plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para dizer onde estamos, onde queremos chegar e separando as potencialidades do Estado, em cada município e região. Como que a gente fez isso? Escuta pública. E destaco, o primeiro estado do país a ter um PCTI robusto, alinhado com ES 500 anos. Então nós temos muito claro onde a gente quer chegar, mas muito claro. Mas para além de onde a gente quer chegar, onde a gente está. Eu disse que a inovação ela é transversal. O governo compra totem de segurança com a segurança pública, é inovação. Não é só na SECT que ela acontece. O aplicativo da saúde é inovação. Então, quando a gente fala onde a gente quer chegar, tudo está conectado e convergindo. Né, que é inovação. A teleconsulta é uma delas, né? Foi um desafio, né? Sabe uma coisa que eu falo sempre, Cícero? Você quer ajudar aí a divulgar? A gente... Aí, ó, coisa boa. Minha saúde é essa. Nosso coordenador Ricardo Ferraz falou assim, coloque de pé. Coloque de pé. Vai ficar nos caracteres, né? É isso aí, vai ficar aí. Então a gente fala, sabe o quê? Eu sempre costumo dizer, e eu acho que as pessoas precisam entender, Cícero. Isso aí. Olha só, eu fiz datilografia 3 meses. E no meio disso, fechou o curso de datilografia e abriu de informática, eu fiz o Windows 3.11 com MS-DOS. Então eu falo, sabe o quê? 96. 38K6, 386, memória... 386 e 4 MB de memória. E 442 também. E era manual digital, aí depois Disquete, você fazia na maquinazinha. Você tá falando que o cara que começou na bolsa da Data School em 95 e fui o professor da Data School. CD, Win, // executar, vambora, MS-DOS. Veja bem, por que eu tô trazendo isso? Eu falei isso num podcast há poucos dias. As pessoas precisam entender. E aí não é o Jales que está falando, eu vou repetir a fala que eu disse. Eu não sou nenhum sabedor e nenhum conhecedor, especialista em nada. Eu não tenho essa pecha e não quero ter também. Porque eu gosto de ouvir pessoas e conhecimento a gente adquire ouvindo e não falando. Então eu coloco sempre o seguinte, a transição ela vai acontecer, tecnológica, não tem volta. Então quando a gente fala daqui 10 anos, a gente sabe onde quer chegar. Ela vai acontecer. E aí tem pensadores na área da educação dizendo assim, aluno usar tecnologia na sala de aula, só tablet, sem livro, é errado. E tem pensadores dizendo assim, alunos usar inovação e tecnologia sem livros na sala de aula é certo. Nenhum dos dois estão errados. Esse diálogo aqui ele acontece para mitigar a dor do processo de transição. Boa. Ok? Aqui, enquanto se constrói o saber, o conhecimento em torno de algo que tenha o científico aplicado no final, quem ganha é a sociedade. E veja, não tem volta. Vai acontecer. A IA, ela não é futuro, é realidade. É igual carro, é igual carro híbrido. É igual carro híbrido. Ah, mas eu não quero ter um elétrico, eu viajo, ok. Tem carro híbrido que roda 1.200 km com R$300, R$250. E tem os amantes, né, que gostam de sentir o carburador, o cheiro da gasola. Né? Então assim, o cara vai ter isso pra andar em casa. Ninguém vai pegar hoje um V8 pra viajar daqui pra BH. Pô, mas é um V8 andando... Mas ninguém vai fazer isso. Você vai gastar o quê? A parar cada posto, né? Mas eu vejo, secretário, essa é o que a gente chama de prosa boa. Uma linguagem... Eu já fiquei sabedor, nós tivemos já presidente da República que falava 7 idiomas, mas eles não entenderam a linguagem do povo. É isso. Então isso de nada vale. Ele poderiam passar a manhã toda proseando uma prosa boa, muito próximo das pessoas. Isso é bacana, mas né, nós vamos ter que fazer essa caminhada, porque o homem, rapaz, eu sabe gostaria muito. dessas perguntinhas aqui. Eu ia pergunta rápida e resposta manda bala. rápida, hein? Vamos lá, então. Manda bala, vamos ver se eu vou me sair bem. Vai lá. Pra nós. Vamos lá, um ping-pong, a gente fala rapidão pra gente poder concluir isso aqui. Uma palavra que define sua trajetória. Resiliência. O maior desafio da gestão pública. Ouvir pessoas. Uma inovação que mudou a sua forma de trabalhar, rapaz. A inteligência artificial. Um conselho para os jovens que querem
entrar no serviço público? Busquem o conhecimento. Todo dia da sua vida. Na hora que você acorda até a hora de dormir. Assim como perguntaram a Aquiles na história, qual é o legado que ele queria deixar, como que quer ser lembrado na história, eu vou te fazer duas perguntas. Qual o legado que você quer deixar do Estado do Espírito Santo, mas também para a primeira instituição, que é a sua família? Quem guia minha vida e meu coração é Deus. Então, eu tenho um propósito, eu falava dele para você, eu nunca sonhei em ser secretário de Estado. Esse não tem como responder rápido não, viu? E Deus me guiou e guiou meu coração até aqui, e meu propósito é ser luz na vida das pessoas. Eu quero ser lembrado de quem eu fui. E o que o Jales de hoje, secretário da SECT, diria pro Jales, que começou lá em Iguaçuí? Essa daí eu vou responder, mas eu preciso destacar que essa daí tocou meu coração lá em 2021, no plenário da Assembleia Legislativa, quando o Bruno Lamas perguntou a Renato Casagrande essa pergunta. E eu nunca mais esqueci, porque é o que eu diria pro Jales: o trabalho compensa. Ô, meu amigo, secretário Jales, obrigado por compartilhar com a gente a sua trajetória, Obrigado. a sua visão de futuro. E para encerrar, qual é a mensagem que você vai deixar agora? A mensagem livre para os capixabas que acreditam na educação, na tecnologia, na inovação como um caminho para transformar a vida. Mas naquela câmera ali, ó. Nosso governador Ricardo Ferraço e a SECT, o Jales, estão à disposição da sociedade capixaba para construir cada vez mais ciências, inovação e tecnologias e educação que conectem as pessoas. É isso. A gente tem que ter sensibilidade, nós estamos à disposição e vamos construir isso cada dia mais. Procure a SECT, entre no site e vamos embora. É isso, galera. Vamos focar. Eu sou um capixaba nato, todo mundo que me segue na rede social, Jales Cardoso JR, @JalesCardosoJR. O meu lema é: vamos focar. Literalmente capixabês. Eu não abro mão. Sou do Caparaó, sou do interior, gosto de gente, não abro mão de focar, cara. Vamos embora, ó. Jales, obrigado. Finalizamos aqui agora. As pessoas estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade e privilégio de conhecer um cadinho sobre o profissional, mas mais ainda como ser humano. Obrigado. A pessoa que você é. Porque nós temos sim uma referência ali. Sim. Né? Quem não sabe de onde veio, não entende onde está. E não sabe para onde quer Vai ir. chegar. Então, a gente fica muito feliz com esse momento aqui. Domingos Martins, muito obrigado pela entrega. Que evento extraordinário. E eu sei que veio construído, está sendo construído por suas mãos também. É Tá? uma equipe, Muito obrigado. uma equipe brilhante. Fique por aqui, porque ainda tem mais até às 17 horas. Expo Cidades Capixabas aqui em Domingos Martins. Acabamos de entrevistar nosso secretário Jales. É irmão, camarada. Não tem público, tem súdito, meu irmão. Nosso amigo, fica com Deus. Abraço. Esse Cícero não é mole, não, né, bicho?